Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem, determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado usou amor caluniado, usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Convidamos agora o nosso irmão Gustavo e desde já, mais uma vez, agradecemos a ele pela colaboração. Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria a gente estar aqui e voltar sempre aqui, a qual o portal, como Domingos já disse, a gente considera a nossa casa, não é? A casa que sempre acolheu o nosso coração, meu, dos meus avós, da minha família, não é? Fomos trabalhadores aqui durante muito tempo. Então, o seu Anésio, a dona Isaura, não preciso falar. A questão de tempo é melhor, né, seu Anésio? A gente vai escondendo idades. Então, é muito bom estar aqui. E hoje, graças a Deus, com a possibilidade de estarmos presencialmente, né? Graças a Deus, presencialmente. Ainda que com certa limitação, ainda que sem aquele calor do abraço, não é? Que a gente tem, mas com muito carinho, com muita alegria. E quando a gente entra aqui no portal, a gente atravessa realmente o portal, não é? Porque nós chegamos de uma forma e já vamos tendo um outro sentimento, aquilo vai dentro da gente modificando, melhorando. Bom, para mim sempre foi assim, não é? Tá aí o portal da luz. Aliás, é uma obra do Chico, né? Título de uma obra do Chico também, psicografia do Chico, que vale muito a pena a leitura. E hoje nós refletiremos um pouquinho sobre o tema A Casa Espírita, não é? A Casa Espírita. O que vem a ser a Casa Espírita? Será que a Casa Espírita é isso? Cadeira, microfone, apoio, sala de passe,
sala mediúnica, sala de tratamento, a sala da evangelização, biblioteca, som. O que é a casa espírita? O que a casa espírita é para cada um de nós? O que vem a ser realmente representar essa estrutura? Principalmente, como a gente disse, agora que nós estamos aqui, né, com a possibilidade de estarmos aqui, sentados, depois de o inverno rigoroso que nós tivemos aí de mais de 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, a gente pode dizer assim, né? Aproximadamente 2 anos, em que nós não tivemos esse contato. Será que eu não estive na casa espírita porque ela estava com a porta fechada? Será que a casa espírita não funcionou? Meu Deus, e os espíritos, né, que desencarna, que precisava de atendimento da reunião mediúnica, será que eles não foram assistidos? Né? Os médios, então, que precisavam, né, que trabalhavam na reunião mediúnica, será que não houve o devido trabalho? Eu sou médium quando eu estou aqui dentro? Eu sou espírita ou trabalhador espírita quando eu estou? Nós acreditamos que tudo isso diz respeito a esse conceito de casa espírita. Porque se nós olharmos para o aspecto físico, casa espírita é isso aqui, ponto final. Porém, nós já aprendemos com a doutrina espírita que casa espírita, ela é o educandário do ser. Casa espírita é o hospital que acolhe e trata os doentes. Casa espírita é o templo no qual os corações se congregam, unidos e uníssonos ao do Cristo, ou que deveriam se congregar. Temos aprendido isso. Será? Será que nós olhamos para a casa espírita dessa forma? Porque nós falamos, não é? A casa espírita é uma escola, é um hospital e é um templo. Será? Eu gosto de sempre fazer as reflexões trazendo esse tipo de provocação, porque não nos cabe trazer respostas prontas. As respostas já foram dadas e elas estão todas encartadas, principalmente nas obras essenciais da doutrina espírita, na qual nós gostaríamos de dizer as obras que Kardec, o nosso codificador, teve todo o cuidado de preparar para nós. Existem aquelas obras de caráter suplementares, complementares, como nós vemos pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, né? Divaldo Franco. São obras que vieram, mas a grande parte, ou melhor, todas elas só foram seguindo um curso, o curso que Kardec e o Espírito de Verdade, com a sua equipe, abriu e traçou para que a doutrina espírita pudesse ser entendida. E se a gente pensa que a casa espírita foi uma preocupação de nós pensarmos agora, estamos enganados. Se nós realmente buscamos compreensão acerca da doutrina espírita, socorrendo-nos ao livro dos médiuns,
nós veremos que Kardec tem preocupação especial ali em trabalhar questões relacionadas aos grupos espíritas. Divergências, organização, ele deixa ali até o estatuto da sociedade parisiense ali como um exemplo de como uma casa espírita poderia funcionar. Se nós formos em Kardec, no livro Viagem Espírita, 1862, nós veremos o codificador viajando, peregrinando pela França para conhecer as casas espíritas, os grupos espíritas, e trazer observações curiosas. E ali também nós vamos vendo e conhecendo Kardec na sua intimidade, mais na sua intimidade, nesse livro. E nós vamos pensando então, o que é a casa espírita? A gente já fez um monte de pergunta. E para nós tentarmos chegar numa reflexão um pouco mais próxima do que Kardec nos apresenta, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Era janeiro, fevereiro de 2020, estávamos todos vivendo nossas vidas normalmente, acreditando que um vírus que estava lá longe, nunca ia pegar um avião, nunca ia pegar um navio, não ia acontecer dele chegar, o Brasil está muito longe, eu via até umas brincadeiras, que o Brasil tem a dengue, tem isso, tem aquilo outro, e nunca que o coronavírus ia vir para cá, ia ter medo, enfim, mas chegou, e no dia 23 de março, se eu não me engano, de 2020, foi decretado aqui a pandemia no Brasil, e nós que estávamos trabalhando nas casas espíritas, tivemos que interromper as atividades presenciais. Interromper tudo isso. E agora? Como é que a gente faz? Eu preciso de um passe, como é que a gente faz? Preciso do atendimento fraterno, como é que a gente faz? As pessoas passando dificuldade, e a casa espírita está fechada. Será? Será? Junto com alguns amigos, nós pensamos, na época, em tentar criar um momento em que nós pudéssemos, todos os dias, enquanto o período estivesse muito crítico, sintonizarmos com o Evangelho, com a doutrina espírita, tentarmos buscar uma sintonia melhor do que aquela de medo, desesperança, tudo que nós não vemos dentro da casa espírita. Porque se a casa espírita ela é uma escola, ela nos traz lições a compreendermos da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sofro, por que eu não sofro, por que há isso no mundo, por que não há, não é? Enfim, e então ficamos ali, alguns amigos idealizaram esse projeto e seguimos ali com um projeto que nós chamávamos de Sintonia de Esperança. E todos os dias nós procurávamos então convidar os espíritas a manterem as casas espíritas abertas. O espaço físico, Gustavo, convidando o pessoal a confrontar as leis, não, nada disso.
manter a casa espírita aberta. Aquele que precisava de um atendimento, recebeu o atendimento. Isso foi indo. Agosto, a gente passou para essa ideia ser semanal e seguimos aí semanalmente. Encerramos o programa agora em dezembro. Mas antes disso, as coisas melhoraram. Todo mundo vacinado, quer dizer, quase todo mundo, mas não é? Isso nos permitiu ter a reabertura aqui das casas, isso permitiu que os órgãos de saúde, né, dessem autorização para que as instituições pudessem retomar, ainda que de forma gradativa, as suas atividades. Os números foram caindo, enfim, todo mundo sabe da história. Todo mundo sabe da história. E aí, chegou no ano passado, e nós pensamos, bom, vamos voltar. Sério, sério. Mas será que eu dei pause? Né? O seu Anésio chegou aqui, depois que todo mundo fechou as portas, todo mundo saiu, ele pegou um controlinho remoto do bolso dele, parou na frente do portão e fez assim, ó, pause. Parou tudo como que estava. E aí, quando ele falou assim, bom, agora a gente pode voltar. Ele veio aqui com o controlinho remoto dele, play. Volta tudo igual. Será que é isso? Não é? Será que foi isso que... E nós pensamos, não é? Como é que nós vamos fazer isso? Cadê os espíritas? Porque esse movimento de lives, de palestras, de seminários online, de tudo, gente, isso foi muito bom. Isso foi muito bom para nos movimentar e para ver que a casa espírita não está circunscrita a um espaço geográfico. A casa espírita, ela não representa uma cadeira, ela não representa uma caixa de som, um microfone. A casa espírita, ela está além, porque a casa espírita, ela deve servir ao Cristo e à doutrina espírita. E se a gente está com essas bandeiras aí, vocês podem ter certeza, a coisa expande. Expande, não tem parede. Não tem parede. Ou a gente acha que as paredes do portal se encerram aqui. Aqui. Né? Quem tem olhos de ver, que veja. E eu fiquei pensando, cadê os espíritas? Porque as casas, essas, né? E lembrei de Tiago. Tiago, lá na sua primeira epístola, ele vai falar: sede vós praticantes da palavra, mais do que ouvintes. Mais do que ouvintes. Eu falei, olha, Tiago já preocupado com a comunidade espírita pós-pandemia, ou durante aí um curso de uma pandemia. Tiago já estava pensando na gente. Porque cadê os espíritas? Ficaram dentro do quê? Da onde? Então, nós pensamos, como que nós vamos acolher esses trabalhadores? Como é que nós vamos acolher as pessoas? Pensando que a maior proposta que a doutrina espírita nos traz é de, conhecendo a nós mesmos, possamos educar os nossos espíritos, nos vermos como seres
imortais, sabidos e certos de que hoje, provisoriamente, sou o Gustavo. Provisoriamente, temos domingos, palmeirense. Já disse que, outras ali, manterá o gosto pelo verde e branco. Provisoriamente, anésio, corintiano. Não é? Talvez, Mas nós aprendemos que provisoriamente nós estamos só ocupando esse pequeno espaço de tempo chamado uma existência. E qual é o caminho então que eu vou dar para as minhas próprias, para os meus próprios passos? A casa espírita. Mas o que é a casa espírita? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós, lá na Casa de Fraternidade, quando houve a possibilidade de retomarmos, nós chamamos primeiro os trabalhadores. Primeiro fizemos o convite para os trabalhadores. Conversamos num primeiro encontro, conversamos num outro encontro. No terceiro encontro, eu perguntei para eles, e vou perguntar para vocês, e por favor, colaborem, só poucas respostas, não precisam todos, mas se tiver todos, melhor ainda. O que é a casa espírita para vocês? O que é a casa espírita para vocês? Podem falar, sem medo de errar. Posto de combustível. E aí, gente? Isso aqui funciona como se fosse um reator. Nós aquelas pequenininhas, tá? E descarrega. Só que quando nós chegamos aqui, é a mesma coisa que colocar a comida dentro do reator lá atrás e mimetizar. É isso que nós vamos trabalhar. Essa mimetilização, ela continuar na nossa caminhada. Depois de uma semana, domingo, sábado. Então a gente se recarrega e consegue levar um pouco mais uma semana. E assim, eu entendo, uma das funções, atribuições da casa espírita seria essa. Posto de combustível, um reator, e o senhor Anésio já entrou, já até respondeu a próxima pergunta minha. Serve para nos energizar. Mais alguém? Domingos. Luz. Casa espírita é luz. Bom, e o que vocês vieram buscar na casa espírita? O que vocês vieram buscar na casa espírita? Todos aqui estão querendo alguma coisa, não estão? Vieram por algo. Não vieram? O quê? Aprendizado. Paz. Consolo. Entendimento. Alimento. Oportunidade de servir. Quem falou? Amor. Olha só, foram respostas muito próximas que a gente obteve lá também com os nossos amigos conversando. E eu disse para eles: se eu busco amor, começando ali, não é? Por detrás, pela Maria do Carmo, eu tenho que ofertar amor. Se eu busco entendimento,
eu tenho que entender. Se eu busco reabastecimento, eu tenho que doar. O Alexandre, você falou consolo. Se eu busco consolo, eu tenho que consolar. Se eu busco paz, eu tenho que pacificar. Então, a casa espírita é evidente que a espiritualidade está aqui, cuidando de cada um de nós, cuidando do nosso coração, acolhendo, entendendo as nossas necessidades, porque nós sabemos que nenhuma prece fica sem ser ouvida. Não quer dizer que a prece será atendida da forma que eu quero, não é? Aí é infantilidade nossa, acreditar que tudo vai se movimentar da forma que eu desejo. Vocês lembram daquele filme Sim Senhor? Não, Sim Senhor não, Todo Poderoso, né? Que ele coloca sim para todas as respostas. Todo mundo que pedia, coloca assim, o mundo virou um caos, né? Ele era Deus, e ele coloca assim para todo mundo nas respostas, e o mundo vira um caos. Então, a nossa resposta não vai ser acolhida da forma que eu quero, muitas vezes. Mas, se eu desejo encontrar tudo isso e mais um pouco na casa espírita, eu tenho que me perguntar o que eu estou fornecendo à casa espírita. O que eu estou doando à casa espírita. O que eu estou construindo na casa espírita. Porque a casa espírita, ela é a materialização de todos esses sentimentos. Eu não preciso, gente, e não é aqui nenhuma outra questão, mas não preciso, poderia trazer aqui o seu Anésio, a Dona Isaura, para eles falarem do quanto de lágrima, do quanto de suor, do quanto de renúncia, do quanto de sacrifício tem nesses pilares. Porque a fundação de toda obra no bem é amor, é renúncia, é disposição íntima, é sacrifício, é doação, é desinteresse. Isso é a casa espírita. Essa é a casa espírita. Essa é a fundação da casa espírita e como ela é fundada. Por isso que ela não se resume em parede. É por isso que Emmanuel, eu deixei a mensagem aqui para a gente ver, e são só 2 pedacinhos. Emmanuel, ele tem uma mensagem que ele diz, como erguer um templo espírita. Está no livro Vida e Caminho. Ele diz o seguinte: se uma casa para erguer-se no solo do mundo exige material de qualidade superior, para afirmar-se com segurança, não lhe bastando tão somente as linhas sugestivas do plano arquitetônico, se para você erguer a sua casa, não basta só você ter a planta, né? Você ter o engenheiro ter feito os cálculos e tudo, você precisa ali de um material de qualidade boa, porque senão a coisa vai começar a trincar, vai dar rachadura, vai ter problema de infiltração, né? Vai dar um monte de coisa. Ele diz: uma instituição de serviço espiritual, qual seja um grupo espírita, reclama, acima de tudo, corações bem sinceros e formados, aptos a compreender o próximo e auxiliá-lo na solução dos inquietantes problemas da vida.
ou seja, esquece os teus problemas. Você não vai atrás da casa espírita, você não vai fundar uma casa espírita para resolver os seus problemas. Você vai porque você está falando que você está com o seu coração disposto a servir em nome do Cristo e em nome da doutrina espírita. Você funda uma casa espírita, você faz toda aquela obra da fundação, o aterro, depois vai erguendo as paredes com isso, com o coração no bem, com o coração trabalhando ali para que se edifique realmente algo que possa ser denominado casa espírita. Porque muitas vezes nós vamos em lugares, templos, de qualquer denominação, inclusive espíritas, mas nós não sentimos nada. É só aquele espaço arquitetônico, frio, vazio, que não acolhe, que não envolve, que não recebe. Então, se eu quero encontrar qualquer coisa que eu venho buscar na casa espírita, se você quer encontrar, é preciso que você esteja disposto a fornecer também. É preciso que você esteja disposto a doar algo de você que ajude na continuidade da construção de uma obra ininterrupta. Porque o portal pode ter limitado a construção a esse espaço geográfico, mas a obra que vai se continuando, gente, ela vai muito mais além. Ela expande qualquer compreensão que a gente pode ter. Porque nós somos imperfeitos, médiuns imperfeitos, inclusive, limitados, com recursos limitados. Não conseguimos compreender ainda uma simples mensagem que nos foi dada há mais de 2000 anos por um jovem, tranquilo, de boa, de bem, que reuniu com os amigos e falou assim: olha, quem quiser ser o primeiro, vai ser o último. E quando alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém te convidar para andar 1000 passos, caminha mais 1000 com ele. Porque eu sou o bom pastor e exponho a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém as tira de mim. Eu as dou por mim mesmo. Essa proposta, a gente não consegue entender. A gente não é capaz de compreender uma mensagem e um amor tão sublime que construiu e edificou a fundação do reino de Deus. Edificou a fundação do reino de Deus. E ele vai então nos deixar um ensinamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a base, essa é a estrutura, é a fundação na qual nós podemos encontrar toda a casa espírita que se diz no propósito do Cristo e do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Essa é a proposta: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sabe por quê? Como nos diz Humberto de Campos, foi o próprio Jesus que afirmou isso. Primeiro a gente pode ir lá, antes de ir para o Evangelho de Lucas, vamos com Humberto de Campos. Humberto de Campos
lá no livro Boa Nova, né? O encontro de Jesus com Hanã, Jesus sentado à beira do templo de Jerusalém, e Hanã vem, notado e atraído pelo magnetismo do Cristo, diz a ele, né, o que fazes na cidade? E ele responde com serenidade, tranquila, passo pela cidade buscando a fundação do reino de Deus. E Hanã, então, com uma certa ironia, vai dizer para ele: fundação do reino de Deus? O que pensas tu venha a ser isso? E Jesus responde: reino de Deus, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E aí nós lemos no Evangelho de Lucas: perguntarão, onde está o reino de Deus? Aqui, ali, em lugares exteriores? Não, pois em verdade vos digo que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E o diálogo com Hanã continua mais um pouco, e então, Hanã pergunta para ele: você já viu algum prédio, né, algum ser construído com fragmentos de lama? E ele diz, né, que não existe mármore superior ao do sentimento, e nenhum cinzel é maior que o da boa vontade. Ou seja, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A casa espírita, o projeto, ela representa ela representa uma pequena parte desse projeto arquitetônico maior do amor do Cristo, o projeto da implantação do reino de Deus. A casa espírita, então, nada mais é do que esse próprio reino de Deus no micro, não é? Num olhar micro, aproximado. Se nós pensarmos num país, não é, na terra, num país, num estado, numa cidade, representaria então a casa espírita esse micro desse projeto maior que é o reino de Deus. Então, se nós queremos realmente compreendermos o que vem a ser a casa espírita, nós já encontramos as respostas. A casa espírita, ela é ou ela representa uma das fundações, da parte da fundação deste reino de Deus, a construção desse edifício onde o amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o amor é o guia mestre que vai coordenar todas as suas atividades, assim como a lei de amor é a lei que rege, ela é ali a coordenadora pedagógica de todas as outras leis que nós temos e temos aprendido com a doutrina espírita. A lei de amor é a lei mestre. E a casa espírita, então, ela representa, acima de tudo, não mais um espaço, ou não mais um pequeno espaço ou um grande espaço físico, mas ela representa essa expressão do amor do Cristo vibrando para cada um de nós, para que cada um de nós possa colocar o nosso tijolo na construção da edificação desse projeto maior, e acima de tudo, possamos em nós construirmos o amor por nós mesmos, o amor
pelo próximo, o amor pela humanidade e contribuirmos para que a casa espírita represente o Cristo vivo novamente. E concluímos então com Emmanuel, que nos diz: levantemos templos de predição espiritual, mas não olvidemos o próprio espírito necessitado do aperfeiçoamento, de vez que o discurso comovente e precioso, sem atos e fatos que lhe demonstrem a grandeza, é invariavelmente uma página viva da inteligência a perder-se na inutilidade, como formosa sinfonia a mergulhar-se nas trevas. De nada vale qualquer edificação se não tiver aqui o exemplo, a exemplificação, a vivência, a renúncia, o amor e o sacrifício. Que possamos então, todos nós, com essa retomada, retomarmos realmente o sentido do que vem a ser a casa espírita e, como espíritas, construirmos cada dia mais a casa espírita como um projeto do reino de Deus nas nossas vidas e para o nosso próximo. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Obrigado.